pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bella Talks. Eu sou a Camila Souza e a gente vai encerrar a série Outubro Rosa hoje com um episódio muito especial. A gente tem convidados especiais aqui hoje e quem vai dividir a apresentação comigo é a minha colega Lisiane Mosman. Lise, seja bem-vinda. Olá, gente. Sou Lisiane, sou editora de conteúdo de SEO aqui do Correio do Povo e estou muito feliz de estar participando desse último episódio do Bella Talks. E a gente tem mais duas convidadas jornalistas do Correio do Povo aqui também, a Nereida e a Lúcia Men, que foram diagnosticadas com câncer e vão contar um pouquinho pra gente como foi o diagnóstico e toda essa trajetória. Enfim, uma história para inspirar a gente. E é isso, e os números de casos de câncer têm aumentado no Brasil, né? Em 2008, eram 50 mil novos casos diagnosticados. E esse número saltou agora em 2023 para quase 74 mil casos. E essa conversa com a Nereida e com a Lúcia Men vai nos mostrar como é possível ser diagnosticada e conseguir ir fazendo um tratamento e convivendo com isso. Então, Nereida, para dar início ao nosso bate-papo, a Nereida foi diagnosticada com câncer de mama em 2023 e eu queria saber como foi a descoberta do câncer e quais foram os primeiros sintomas, como foi esse início. Bom dia a todos. Eu descobri o câncer, recebi o resultado da biópsia dia 18 de dezembro de 2023. Os sintomas, eles foram um pouco usuais. Eu senti muita dor no corpo. Eu fiz uma viagem para o Peru uns meses antes e voltei do Peru com muita dor. Era uma dor nas costas fora da curva, né? E o que eu decidi fazer? Eu decidi consultar um geriatra, porque eu achei que, como já tenho mais de 60 anos, pudesse ser algum problema relacionado à idade, né? Então, eu fiz ali uma primeira bateria de exames que deu dois indicativos estranhos naqueles exames, que era um fator da vitamina B num grau altíssimo, assim, que não se espera do exame de qualquer pessoa, e um outro exame que se chama fosfatase alcalina, que também deu bastante alto. A médica, na ocasião, ela disse: bom, tá na época de tu fazer os teus exames de rotina, ginecológicos, quem sabe tu vai e faz. Por alguma razão que nem eu sei explicar, pela primeira vez eu resolvi, ao invés de consultar um ginecologista, procurar um mastologista, que também é ginecologista, mas que é especializado em mama. E fiz, então, os primeiros exames, fiz mamografia e tal. E a mamografia, datada do dia 7 de novembro de 2023, tá lá documentado que eu não tinha nada, né? Que as alterações que apareciam na minha mama eram benignas. Levei os exames para o médico e ele não acreditou naquele resultado, né? E seguimos com a investigação. Aí fiz eco mamária e, na sequência, biópsia, que acabou confirmando o câncer de mama, tá? Um câncer de mama invasivo, do mais comum que existe, sabe? Mas foi confirmado. Só que existia um fator a mais, que é o fato da dor no corpo, que não casava com o diagnóstico, entende? De câncer de mama simplesmente. E logo que foi confirmado com a biópsia, o médico disse: tá, agora então a gente vai fazer um exame de cintilografia, porque não é normal a dor que tu tá sentindo. E aí, na sequência, alguns dias depois, foi confirmado então que o meu câncer, ele já tinha evoluído para uma metástase nos ossos, tá? E então, que era um câncer que
tinha um protocolo de tratamento diferente de um câncer que é descoberto num estágio mais inicial e sem metástase. Aí fiz os exames de cintilografia, se confirmou com outros exames na sequência, então a metástase na coluna, né? E eu sempre digo, foi um azar e uma sorte. Por quê? Porque o câncer ele foi descoberto em estágio 4 já, e com uma única complicação, que é essa da metástase óssea. E a metástase óssea, ela é muito mais fácil de controlar do que qualquer metástase em outros órgãos, como pulmão, fígado, pâncreas também, né? Que isso teria complicado bem mais a minha vida. Passado isso, então se estabeleceu o protocolo de tratamento, que não incluiria a cirurgia, né? E apenas o tratamento medicamentoso e um ciclo de radioterapia que eu fiz no começo. Foi assim a descoberta. Nós temos aqui com a gente também a Lúcia Men, que a gente carinhosamente chama de Lu. Jornalista, nossa colega, que foi diagnosticada em 2022, que é bem diferente do caso da Nereida, né, Lu? Tu poderia falar pra gente como é que foi o diagnóstico? O câncer é o mesmo. O mesmo que ela tem é o mesmo que eu tinha. É o HER2, grau 5, com metástases e... Eu descobri, eu tive, na pandemia, a gente trabalhei 18 meses em casa, em home office, como todo mundo aqui do jornal. E me deu uma desidrose emocional, tinha coceira nas mãos, assim, uma coisa horrível, cheia de bolinhas. E aí eu fui na clínica e consultei uma dermato. E aí, como eu estava na clínica e tinha mastologista, eu já estava atrasada nos exames, e em março de 2022 eu aproveitei a ida na dermato e já... consultei era uma mastologista. Aí fiz o exame, normal, não tinha nada, absolutamente nada. A desidrose emocional, tomei um remedinho, passei umas pomadas e passou, porque eu ficava muito tempo dentro de casa e só trabalhando e pensando que ia pegar Covid. Minha mãe, minha avó ficava maluca, né? Como todo mundo ficou maluco na Covid. Aí, em julho, mais precisamente dia 17 de julho, eu tenho um linguiça, um caramelo, e ele brinca com brinquedos, como se fosse uma criança. E aí meu marido estava tirando um macaco de um lado para o outro para ele correr atrás. E ele normalmente tentava pegar na mão. Não me pergunta por que aquele dia ele pulou no sofá, fez um pêndulo e saltou no meu seio, com as patas dianteiras. Me machucou, me doeu na hora. Aí passou 3 dias, começou a me doer muito aquilo. Chegou, ele me machucou muito. Aí eu fui consultar. Aí descubro que a minha mastologista já não estava mais na clínica e consultei um outro mastologista que me indicaram. Eu lembro como se fosse hoje que eu cheguei lá, doutor, tá doendo muito, tal, e ele, câncer não dói. Eu vou sair em férias, tu faz o exame e na volta tu retorna aqui. Tá. Aí me indicou de fazer com a doutora Morgana, na Mediscan. Aí eu fui fazer. Câncer não dói, tava tranquila, doía muito. Aí quando eu tô fazendo o exame, a doutora Morgana diz, meu Deus. Eu digo, meu Deus, o quê? Ela disse, é câncer. Eu digo, da onde? Não tem, eu fiz em março o exame aqui, não pode, em 4 meses. Aí a conclusão que ela chega é que ele estava escondido. E quando o cachorro bateu com a pata, ele se mostrou e ele já estava bem maligno e já estava malicioso a ponto de já ter um braço sobre a minha axila. E se eu não tivesse descoberto, ele iria ou para o pulmão ou para os ossos, aos montes que aconteceu com a Nereida. O que aconteceu comigo foram... Aí eu fiz a biópsia, ela me fala em 15 dias úteis o resultado. Eu ainda fui lá no Hospital Santa Rita levar o material para fazer a análise, que era um médico da equipe deles que fazia 15 dias úteis. Isso era uma sexta-feira, vim trabalhar, chorei pra caramba aqui na redação. Aí na terça a doutora Morgana me liga do nada para me oferecer uma entrevista com uma atriz da Record e tal, porque
que eu faço as entrevistas com os atores no Caderno de Sábado, mas eu achei aquela conversa meio estranha. E eu disse, tá, doutora, eu tô no trânsito, eu cheguei em casa tomando café, eu disse, tem alguma coisa errada, ela não quer me falar sobre a atriz. E dito e feito, os 15 dias se transformaram em 2 dias úteis, e ela disse, olha, eu tinha razão, é câncer, é maligno, e tu tem que tratar disso logo. Aí eu fui atrás do médico, que estava viajando, ele voltou, me atendeu, aí eu fiz a cirurgia em outubro, e comecei as químios em dezembro do mesmo ano. Aí eu tinha indicativo de um oncologista, eram 15 químios, 17 rádio. Nossa. Aí tinha um médico que trabalhou aqui no Correio do Povo, o médico do trabalho, que é meu conhecido, e ele também trata de câncer de próstata. E nós tomamos um café. E aí ele, olhando a minha cirurgia, tudo que eu tinha feito, ele disse, olha, um caso como o teu, no máximo 6 químio. Eu digo, opa, eu tenho que fazer 15. Ele, não, procura outro médico. Aí eu procurei o Dr. Pedro Lidick, da Oncoclínicas, realmente era só 6. Fiz 6, mas não aguentei na 6ª, eu quase sucumbi nas químios. Foi a pior coisa da minha vida, assim, que eu passei. Eu tive que me recolher, fiquei 1 ano fora do jornal, trabalhando de casa. Eu fazia químio, saía, eu congelava o cabelo, a cabeça, você ia tocar... Toca inglês, eu acho o nome. Paguei porque eu não queria que minha mãe me visse sem cabelo. Aquilo ali é um terror, porque os primeiros 10 minutos dá vontade de arrancar aquele negócio da cabeça, parece que frita o cérebro, mas aí tu lembra do valor que tu pagou e tu desiste, porque a parte isso não cobre. Aí eu ficava lá das 9 da manhã até as 3 da tarde fazendo esse procedimento. Para congelar levava 30 minutos, para descongelar 1h30, mas não descongelava, eu saía com o cabelo, parecia um duende na rua com gelo, derretendo, não caiu o meu cabelo, só onde a touca não pegou, e a quimio era muito, muito, muito invasiva, a ponto de eu sucumbir mesmo. Eu não comia, eu fiquei sem comer quase 3 meses, só comia, 2 meses eu só comia ovo. Eu almoçava 2 ovos mexidos e jantava 2 ovos mexidos. Era só o que eu comia. O restante não te apetecia? Não, carne nem pensar, tinha nojo de olhar. E eu sou carnívora pra caramba. Não conseguia comer carne de jeito nenhum, nada. Hoje o que eu como? Eu não como frango em hipótese alguma. Não posso olhar. Aí tem uma coisa também que foi a última refeição que eu fiz antes de dar o rebote da químio. Que eu tava na praia na véspera do Natal. Que meu irmão tinha feito um galeto e eu jantei aquele galeto e de manhã eu acordei mal, que era assim, eu fazia químio, 3 dias depois dava um rebote e eu ficava 6 dias com diarreias infinitas de, sei lá, o mínimo foi 15 vezes num dia e o máximo foi mais de 40. E aí então eu fechei a boca para frango, para carne, para tudo. Hoje eu voltei a comer carne, eu como carne de porco, carne de gado, frango não. Nada que tenha casca, tipo pipoca, feijão, lentilha, nada eu consigo comer. E aquele pãozinho que a gente chama de cacetinho aqui no Rio Grande do Sul, eu era rainha do cacetinho, não consigo comer nada que tenha farelo. E é uma coisa que eu já tentei, não desce, não tem. Hoje eu me resumo a comer bisnaguinha de criança com geleia de goiaba, que é o que desce. Uma observação que eu queria fazer entre o câncer que eu tenho e o que a Lu tem. A gente faz, hoje, existe um estudo histológico muito preciso, né? Então, no caso da Lu, ela teve o câncer identificado como HER positivo, que é uma proteína que se tem no corpo, o que tornou ela candidata à quimioterapia, né? A minha patologia é HER negativo. HER negativo, mas também receptora de hormônio. E no meu caso, a químio não é indicada, né? Então, o que eu faço é um tratamento apenas medicamentoso, né? Com 3 comprimidos diários, um que eu e a Lu compartilhamos, que é o anastrozol. Que é uma fortuna. E eu
um outro comprimido, que são 2 por dia, que são os inibidores de ciclina, que é um tipo de tratamento que persegue no teu sangue só o câncer, não tem dano às células saudáveis. Uma outra questão que eu acho importante colocar é que eu fiz sequenciamento genético e foi identificada uma falha genética. E isso explica não só a doença que eu tenho, mas explica o fato de que eu tenho uma irmã de 72 anos que está com câncer nesse momento também, passando pelo tratamento que a Lu acabou de descrever. Da quimioterapia. Sabe que são 6 sessões, ela está na 3ª, ela diz que não sabe se consegue aguentar, né? E é uma pessoa bem mais velha, né? Nereida, dentro desse aspecto, desse cenário assim que é diferente de, vamos dizer, o do da Lu, quais foram os teus desafios assim? Porque a gente conhece os tratamentos mais como a Lu descreveu, quimioterapia, radioterapia. Agora, esse teu tratamento, me parece que ele é muito mais recente, não é? E você não ficou desconfiada? Você não ficou insegura diante desse cenário? Fiquei insegura principalmente por não poder operar, né? Porque, assim, eu acho que a operação, a cirurgia, ela tem um aspecto psicológico muito importante, que é o tirar coisas de dentro de ti, sabe? Então, isso foi para mim um impacto inicial. Desconfiança do ponto de vista da eficácia eu não tive, sabe? O que aconteceu? O meu maior desafio foi lidar com a dor, tá? Porque o seio, realmente eu não sentia dor nenhuma, tá? A medicação, o inibidor de ciclina, ele tem efeitos colaterais, mas são ínfimos em relação a uma quimioterapia, tá? Muito menores. Eu me lembro de conversar com a Lu várias vezes e ela descrever. Um outro colega que a gente teve também, que teve câncer, ele fez muitas sessões de quimioterapia, de me contar. Não, é ínfimo, é praticamente inexistente os efeitos colaterais em relação a uma pessoa que faz quimio. E funciona muito bem, tu percebe a diferença em um mês de tratamento, sabe? Agora, o desafio foi a dor. Teve, no começo, eu me afastei aqui do correio porque eu não conseguia caminhar, sabe? Eu fiquei manca, eu tinha dificuldade de me levantar da cama, tinha que ser um processo em 3 etapas, sabe? Primeiro senta, depois segura na janela, depois levanta, depois espera o esqueleto se estabilizar para conseguir caminhar. E mesmo assim, era caminhando bem devagarinho e mancando, né? Eu perdi um pouco da força nas pernas e nos braços. E isso se estendeu até eu fazer um ciclo de 5 sessões de terapia, de radioterapia, né? A rádio teve, sim, um impacto maior de efeitos colaterais, né? Foi um período que eu perdi, assim, em 10 dias, 6 quilos, né? E esse foi o maior desafio. O uso, a incapacitação física, sabe? Pela dor. Hoje, isso é bem menor do que no começo, mas eu sofro de uma dor residual, assim, que vai me acompanhar sempre, né? Se eu não tomar medidas de apoio à dor, que é o que eu pretendo fazer logo em breve. Mas, assim, o desafio foi esse, foi a gente primeiro vencer a dor, né?
e vencer a própria cabeça, sabe? Esse é o pior Porque inimigo, né? o pior inimigo que tem em qualquer circunstância do câncer é A o mente. cérebro, sabe? A mente que te sacaneia. Vai morrer, vou morrer, a gente só pensa em sabe? morte. Tu acha que tu vai morrer? Eu ia perguntar exatamente Era os a próxima, desafios, os desafios emocionais. Assim, Tu pensa em morte, mais do que pensar em morte, tu pensa em sofrimento, sabe? No tanto de sofrimento que tu vai passar pela frente. Com o tempo, tu vai estudando e aprendendo, sabe? Que hoje as coisas elas não são como há 20 anos atrás, sabe? Existe um manancial de conhecimento que consegue te levar para um patamar de vida diferente, sabe? As pessoas vão continuar morrendo de câncer, as mulheres vão continuar morrendo de câncer de mama. No entanto, hoje se tem em mãos, assim, possibilidades de tratamento que não existiam, sabe? Então, assim, meu desafio foi a dor, que agora eu estou em processo de vencimento da dor. e o câncer primário, que eles chamam, que é o câncer de mama, com a medicação, a combinação dessas duas medicações, em 8 meses de tratamento, ele diminuiu mais de 50% em tamanho, né? Então, a minha mama voltou a ter a mesma textura de antes e tá indo bem. Que bom. E em relação aos impactos psicológicos, assim, vocês tiveram apoio profissional, fizeram psicoterapia? Eu tenho uma mãe psicóloga. Ela às vezes me dava um apoio quando inventar que ia morrer, eu me enlouquecia a família inteira, né? Eu tava até comprando jazigo já. Eu ia morrer amanhã, sempre eu achava que eu acordava e morria, né? E eu tive um apoio muito importante da Unimed, da Oncoclínica, da Oncologia da Unimed. Eu acabei que eu fiz o tratamento todo na Unimed, minha químio. E lá tinha psicólogas, nutricionistas que brigavam comigo quando eu fechava a boca. Eu fingia que comia para disfarçar, mas o peso não tinha como, que antes de fazer a químio eu tinha que pisar na balança e elas viram que eu estava mentindo. Até hoje eu tenho de 3 em 3 meses uma assistente social, uma psicóloga me chamam no WhatsApp para conversar. Mas é coisa assim que não adianta, a gente por mais que converse, a cabeça é a pior inimiga, não é? A gente tá sempre achando que não vai dar certo, que a cirurgia que eu fiz, eu mesmo até hoje, gente, como eu eu tirei só o tumor e um nódulo, um linfonodo contaminado. Então eu tenho uma bolinha que ficou aqui da costura e tenho outra aqui. Então todo dia eu boto a mão e estou com câncer. Eu enlouqueço. Esses dias eu fui fazer o exame e eu cheguei aqui no jornal, não tinha coragem de abrir o exame. Eu disse, não, abre de uma vez esse negócio. Porque a médica já tinha me dito que eu não tinha nada, mas na minha cabeça eu tenho. E a gente sempre parece estar procurando isso. É uma coisa que às vezes não tem fim. Eu faço psicanálise, né? Com psiquiatra. Eu já fazia há muitos anos e foi fundamental ter esse acompanhamento do Dr. Rafael Caetano da Rocha, que é maravilhoso e que me ensinou a lidar com... Porque, assim, eu tenho uma questão que também é diferente da Lu. A Lu tem uma perspectiva de cura, né? Ela, passando 5 anos sem ela ter uma recorrência, ela estará curada. Eu não tenho uma perspectiva de cura. A minha doença, ela é em caráter crônico. Não, isso não quer dizer que eu vou morrer amanhã, não. Muito pelo contrário, a expectativa, ela é boa com o segmento do tratamento, sabe? De 5 a 10 anos, às vezes até mais, segundo os oncologistas que me tratam. Mas não tem cura. Então, o tratamento psicológico ele foi muito necessário para que eu entendesse
que sim, existe essa finitude, que para mim tá marcada. Eu vou morrer, sabe, de câncer em algum momento, né? Mas existe muita vida para prestar atenção antes disso acontecer, sabe? E a ajuda psicológica que eu tive foi nesse sentido, de que eu tenho que focar a minha mente, sabe, em cada dia, sabe? Porque a gente tem só um dia para morrer, sabe? E não vou ficar morrendo todos os dias pensando que vai chegar aquele dia. Então vou viver até lá, né? Que quando chegar a hora de morrer, eu vou morrer. Eu ia perguntar pra ti o que tu diria para as mulheres, né? Mas isso é tão lindo que tu falou agora no final, sabe? Essa perspectiva de vida, não é? E eu acho que inspira muitas outras mulheres a também a buscarem diagnóstico, a se cuidarem melhor, né? Correr contra o tempo. E o que me preocupa muito, e eu acho que a ti também, a gente tinha plano de saúde. E quem não tem? O meu câncer, se não tivesse... A minha cirurgia foi adiada, era para ser 19 de setembro de 2022. E aí o médico muito perfeccionista, ele disse que eu tinha um probleminha de coagulação no meu sangue. Aí eu fui procurar uma médica e ela disse, não é nada, isso não é nada. Aí nessas aí atrasou em 30 dias aquela cirurgia e eu enlouquecida, não dava conta de... quando chegou dia 20 de outubro, eu parece que ganhei o paraíso. Quando eu me acordei, não tinha mais aquela coisa dentro de mim, que eu tratava como uma coisa, né? Então, assim, o nosso tratamento, o nosso diagnóstico foi rápido. Foi. Tem pessoas que esperam, às vezes, 2 anos para chegar num oncologista. E é o tempo que, às vezes, não dá. Você não tem, né? E tem lei, né? Que diz que é determinado tempo, você tem que ter atendimento. Eu ganho meu remédio, ele não é barato. O médico receita... Chega lá pela internet para Unimed, de 6 em 6 meses, 180, eu vou lá e pego 6 caixas. E eu sei o valor daquelas caixas, né? E ainda tem colega, como a minha colega Nereida, que teve que ir para a justiça para ter direito ao remédio, senão não ia poder tomar, porque é impagável o valor desses remédios. Então, eu ia chegar nesse ponto. Foi fundamental ter começado o tratamento e iniciado, ter feito o diagnóstico e ter iniciado o tratamento pelo plano de saúde, porque realmente foi rápido e eu fui bem atendida. Até o início de março eu já estava tomando a medicação, já tinha feito a radioterapia, que me aliviou bastante a dor, me devolveu a mobilidade, né? Tudo isso foi feito dentro do plano e foi com bastante celeridade. O que acontece? Os planos de saúde, eles nos cobram uma contrapartida de 20%, pelo menos a modalidade que eu possuo, né, cobram 20% sobre os tratamentos. Isso foi se acumulando, né? O remédio que eu tomo, o anastrozol, que a Lu falou, eu recebia pelo plano, sem custo, tá? Agora, o inibidor de ciclina é um remédio que custa R$21 mil uma caixa. Que dura um mês. E eu banquei por alguns meses esse remédio, com justa lembrança que com o apoio do Correio do Povo, que me parcelou cada caixa, com o apoio de pessoas que me ajudaram numa vaquinha secreta. Só que chegou num dado momento em que eu percebi que isso seria impossível de ser mantido a longo prazo. Esse remédio eu tenho que tomar por tempo indeterminado, sabe? Ia me levar a um quadro de falência financeira, né? Sem contar a grande, enorme pressão que é todo mês tu pensar, será que eu vou ter o remédio? Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Aí, o que eu fiz? Eu encaminhei o processo do meu tratamento pelo SUS, tá? Que são
que é uma coisa muito importante que as pessoas saibam, tá? Que essa hipótese, ela existe e que tu tem como contornar as dificuldades, tá? Entrando no sistema público. É burocrático? É demorado? Sabe? Mas tu consegue. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma consulta numa UPA, né? Numa unidade UBS, Unidade Básica de Saúde, me inscrevi para uma consulta oncológica, que em primeira instância tinha me inscrito para o Hospital de Clínicas e aguardei, tá? 35 dias depois, a Secretaria da Saúde me ofereceu uma vaga no Centro de Oncologia do Hospital Vila Nova, que foi inaugurado nesse ano. É um centro novinho e tal. Eu pensei um pouco, porque o Hospital de Clínicas é a 2 quadras da minha casa. E referência também, né? E aí, perguntei, quanto tempo eu teria que esperar pelo atendimento no Clínicas? De 3 a 6 meses. Eu digo, não vou esperar. Vou apostar no Centro de Oncologia do Hospital Vila Nova. Me despi de qualquer preconceito e eu vou dizer para vocês que foi uma experiência surpreendente. Eu fui muito bem acolhida no Hospital Vila Nova. Eu refiz os exames, já cheguei lá explicando que a minha intenção era poder judicializar o inibidor de ciclina, porque eu não conseguiria mais pagar. Então, fui super bem atendida. Em coisa de 15 dias, eu fiz todos os exames que eram necessários para dar suporte ao laudo específico. Obtive o laudo e fui para a justiça, tá? Em 15 dias, eu obtive a liminar, que é uma decisão liminar, mas ela é em caráter definitivo, sabe? Porque nenhum juiz derruba essas liminares, porque o remédio ele já faz parte do rol do SUS. E ele só não está, vamos dizer assim, disponível em todas as farmácias, porque é de alto custo. Então, o SUS compra por demanda judicial. Passado esse período aí, o primeiro lote de medicação eu recebi sexta-feira da semana passada, que eu quase fiz uma festa sozinha dentro de casa. Mandou fotos. Sabe? Tu mandou um recadinho para mim. Mandei foto para os meus amigos com as caixas de remédio na mão. Esse primeiro lote eu comprei com dinheiro da União, direto e de uma farmácia em São Paulo, né? Que é ligada ao laboratório Eli Lilly, e chegaram para mim. A partir do próximo lote, que são 3 caixas, que eles dão 3 caixas para 3 meses, eu já não vou ter mais esse problema, porque já está em andamento um mandato da Procuradoria-Geral do Estado me credenciando a receber pelo Estado do Rio Grande do Sul essa medicação. Então foi assim, foi burocrático, mas foi uma grande vitória. Eu acho que nessa coisa toda foi a maior vitória que eu tive, sabe? De ter a garantia desse remédio por tempo indeterminado, sem liquidar com a minha vida financeira completamente. Porque esse é um outro aspecto que pega muito na vida das pessoas que têm câncer, principalmente aquelas que não têm recursos como nós temos, de ter um plano de saúde, de ter amigos que nos ajudam, no caso de eu e a Lu, de continuar trabalhando e ter um salário, sabe? Eu acho que as pessoas precisam investigar bem, ter bem claro que essa possibilidade de tu ter um atendimento público para uma coisa em que a rede privada não te dá toda
todo o suporte é muito importante. Foi maravilhoso, assim. Parece que eu tirei 2 elefantes de cima de mim depois que eu conquistei esse remédio de forma gratuita. E outra dica que eu dou também é não desista do tratamento. Não, Eu nunca. tinha dias que eu chegava sábado e segunda eu tinha que fazer a químio, eu vou chegar no médico e vou desistir. Porque era na terça a minha químio, eu tinha que ir no médico na segunda. E aí eu lembro que quando eu fiz, ia pra sexta químio. Sábado chorando, que eu não comia mais, né? Tava virada só vivia de vento. E aí eu disse, mas vou desistir. Aí eu cheguei no médico segunda-feira e fui enfesada, vou desistir. Ele desistiu por mim, porque a minha situação estava tão grave que se eu tivesse feito a sexta, eu poderia ter morrido, né? E então eu não desisti. Não desista nunca, pior que seja a estrada. Sempre tem um atalho que a gente possa pegar. A radioterapia também é uma coisa bem complicada. Principalmente, eu fiz 15, aí chegou lá pela 4ª, eu fiquei muda. Não falava mais. Eu também tive esse efeito colateral. Falava, achei que eu tava por de garganta, fiquei... Fui lá, aí o médico disse, não, eu queimei tua garganta. Ah, legal, queimou minha garganta. Aí mudou o aparelho. Aí terminou a rádio, não sei se pra ti também, meu seio ficou cheio de bolha, como se tivesse tomado uma insolação. É aquele sol lá, o primeiro sol do verão, aquele vermelhão que depois descasca. Eu fiquei 6 meses e ainda estou descascando, já faz mais de 1 ano que eu terminei. E uma coisa que me aconteceu, que eu digo sempre tem um lado bom de toda a tragédia, né? Eu tomo sol hoje, não fico mais vermelha, já bronzei direto. É engraçado isso, né? Porque antes eu pegava vermelhão assim, coisa mais horrível, né? E agora fica bronzeado. A radioterapia pra mim teve um efeito colateral também bem... Tua garganta também queimou? Não, eu tive uma laceração no esôfago, então eu não conseguia engolir, né? Eu fiquei 10 dias sem comer e aí sim, perdi 6 quilos de uma vez só, né? Mas a questão de não desistir, muitas vezes vem na cabeça da gente o pensamento assim, pra que fazer isso? Por que fazer isso? Sabe? Eu, no meu caso, que tenho metástase e tenho uma doença que é incurável, pra quê? Eu vou morrer de qualquer maneira, sabe? Só que não é essa a conta. Hoje, para a ciência, não é essa a conta. Se tem inúmeras possibilidades de melhora, sabe? Principalmente em câncer de mama. Eu acho que em outros tipos de câncer, a possibilidade de morte mais rápida, de sofrimento físico maior, ela existe, mas para o câncer de mama se avançou de uma maneira incrível. Quando eu fiz o sequenciamento genético, a referência é uma tia que eu tenho que tem 78 anos. A minha tia teve o mesmo câncer que eu tenho, que a Lu teve, tá? Com 55 anos. Há 23 anos, tá? Quando não tinha o mesmo tipo de tratamento que nós temos hoje, sabe? E a minha tia passa bem. Tá viva. Olha, eu queria agradecer muito vocês duas, a Nereida e a Lu, pela forma corajosa que se colocaram aqui. Nem todos compartilham abrem essas questões assim de uma forma pública, não é? E conhecendo a história de vocês, eu acho que vai ser muito importante para as pessoas escutarem e se motivarem, e vocês inspirarem outras mulheres a esse autocuidado. Exatamente. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu também, e digo para quem está nos assistindo, cancelem a viagem, dá tempo. A minha foi cancelada com sucesso. E a da Nereida também. Tenho fé nisso. Exatamente. Liz, isso que tu falou foi bem importante, assim, porque só pra nós já foi muito inspirador, mas eu imagino que pra quem tá ouvindo e tem familiares, enfim, lutando contra o câncer também seja muito, ainda mais inspirador. Então, agradeço muito vocês por compartilharem suas histórias. Obrigada, Liz, por participar também. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. A gente tem outros episódios da série Outubro Rosa disponíveis aqui no nosso canal. Obrigada por ter nos acompanhado e até a próxima.